Então, pessoal, esse vídeo que eu vou apresentar hoje a vocês aqui, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão importante, sobre o pré-trading, tá? No operacional que a gente passa aqui na Team Fisher, tá? É muito importante você seguir algumas regrinhas aí, tá? Para estar conseguindo atingir, né, a meta diária, tá? Então, sabemos que o mercado tem momentos que ele não está muito a favor, né? Então a gente evita, certo? Tá está efetuando as nossas operações dentro desses momentos mais instáveis do mercado, que seriam momentos de fechamentos de bolsa, né, onde a liquidez do mercado ela fica pequena, né? Então, por outros motivos também, né, a gente não vai operar em certos horários. Então, aqui para vocês, eu já deixei separados algumas questões do nosso pré-trading que a gente preza aqui na Team Fisher, certo, pessoal? Então, como é que funciona essa questão do pré-trading? Quatro regrinhas básicas, pessoal. Melhores horários para executar o operacional, os melhores pares para a gente executar o operacional, certo? O payout mínimo para a gente executar o operacional e a gente sempre tem que verificar antes o site da Invest para analisar as principais notícias, né, que possam vir a influenciar o mercado e, consequentemente, vir a influenciar uma operação nossa, né, de forma surpreendente, né? Mas se a gente estiver acompanhando, não vai ser algo de surpresa para a nossa operação e para nós. Então vamos lá, pessoal. Os melhores horários para a gente fazer as operações, tá? De 4 a 9 da manhã, certo? Então, dentro das 4 às 9 da manhã é um ótimo horário para estar fazendo as operações, né? Do meio-dia às 2 também, tá? Então esses são os melhores horários assim para fazer as operações e eu sempre curto operar da meia-noite e meia às 2 horas, tá? Um horário alternativo aqui. Então, não que seja algo mais tão bacana quanto esses horários aqui, tá? Lembrando, galera, ninguém é obrigado a seguir esses horários, tá? Eu sempre passo esses horários, né? Por conta da questão que eu tô acostumado a operar nesses horários. Então, já é uma base de estudos que eu fiz, que a questão do payout está melhor, a questão que não tem tanta notícia, a questão que o mercado respeita padrões, porque fora desses horários o mercado não respeita muito padrões, certo, pessoal? Então esses são os melhores para a gente estar operando, tá? Das 4 às 9, do meio-dia às 2 e da meia-noite e meia às 2 da manhã, certo? Um horário mais alternativo aí, tá bom? Então também temos a questão dos melhores pares, tá? Para estar executando a nossa operacional. Pares que eles são os principais negociados, né? Dentro do mercado do Forex. Todo mundo sabe que os gráficos que a gente opera na Equioption são baseados no gráfico do Forex, que é o maior mercado em questão de movimentação, né, do mundo. Movimenta cerca de 5 trilhões de dólares diariamente. Então a gente tem como os melhores pares aí o euro, tá? O dólar, a libra esterlina, o dólar canadense e o dólar australiano, tá? Mas o melhor todos de operar é o euro-dólar, certo, pessoal? Esse é o nosso melhor par, onde respeita praticamente todos os padrões, certo? Aí eu coloquei como exemplo aqui, né, euro-GBP, que é o euro perante a libra esterlina perante o dólar canadense e assim vai, né? Todos os pares que contenham essas moedas aqui, tá? Então, é, claro que é que nem eu digo, ninguém está proibido de operar outros pares, mas tudo é baseado no estudo que eu já fiz e nos pares que eu estou acostumado a operar, tá? Que nem eu coloquei aqui embaixo, evitar pares com o JPY, né? O que que é o JPY? Ele vem a ser o Yen, tá? Moeda lá japonesa. Então, por quê? Porque é um par que ele tem uma volatilidade muito grande, ele busca sempre tomar tendências, né? Às vezes a movimentação é diferente de padrões perante aos outros aqui de cima citados, tá, pessoal? Então, depois que a gente tem aí os melhores horários, os melhores pares, né, a gente tem que ter um payout mínimo para executar o nosso operacional, tá? Então a gente trabalha aí com 75% mínimo, tá, galera? Certo? Seria entre 75% e 80%, tá? Para estar valendo a nossa entrada, né? Para estar valendo o risco da nossa entrada, tá? E antes de tudo, né, sempre junto desses outros três itens, a gente sempre verificar o site da Invest, né, para estar utilizando do recurso do calendário econômico e está analisando, né, cada notícia e vendo o impacto que ela pode trazer no nosso gráfico. Como a gente faz isso? Tá? A gente vai no site da Investing aqui, certo? E a gente vai abrir aqui em calendário econômico, tá?
essa página está em inglês, tá, pessoal? Você pode, ó, a gente pode trazer para a edição brasileira. Mas enfim, não tem problema. Vamos tocar ficha. Então aqui aparece, né, a questão do, do país em si, tá? Que vai ter uma notícia, tá? Você pode ver aqui, ó, é uma notícia na Índia, tá? Então, alguma questão aí da manufatura do país, então ela tem uma estrela aqui de volatilidade, ou seja, uma baixa volatilidade está sendo esperada. Porém, como a Índia não influencia muito no nosso mercado, né, não tem o par ali que venha a ser da Índia, lá a moeda indiana, tá, a gente não se preocupa muito. Aqui já tem um pouquinho de preocupação, certo? Por quê? Porque é o JPY, a gente negocia ele. Tá? Por mais que eu digo que a gente tem que evitar o JPY, às vezes vai ter uma oportunidade que a gente vai estar analisando os gráficos e vamos entrar. Né? Mas, ou seja, qual é o X da questão, pessoal? O X da questão é o quanto de estrelas vai ter na notícia e a quantidade no mesmo horário, certo? Então, podem ver aqui, ó, às 2 da manhã, né, nesse último dia, saiu uma notícia para libra esterlina, tá? Então a gente tem que sempre cuidar essa questão, tá? Por quê? Porque ali foram duas notícias, né, com uma volatilidade média, tá, moderada, ou seja, pode impactar o mercado e sendo duas notícias, tá? Então isso é importante a gente ficar de olho. Rolando mais para baixo, tá? A gente pode observar aqui, por exemplo, as 3,55, ó, no euro, tá? Principalmente na Alemanha, essa notícia foi da Alemanha, tá? Vocês podem ver que tem diferença, é referente ao euro, porém é uma notícia especificamente da Alemanha, diferente daqui, que é uma notícia diretamente ligada ao euro, tá? Então, das 4 horas ali até umas 4h15 não seria bom operar, tá? E de 13h40 até as 3h55 também não seria bom operar. Então, quando a gente tem uma chuva de notícias assim, mais ou menos, pessoal, a gente não opera sempre 10 minutos antes e 10 minutos depois, ou 15 minutos antes e 15 minutos depois, de acordo com a volatilidade, tá? Quando são notícias de 3 estrelas aqui, né? Então a gente espera um pouquinho mais, uns 15 minutos, mas quando é 2 estrelas, 10 minutos, e quando é uma estrela ali, dá um tempo de 5 minutos para estar por exemplo, fazendo uma operação. Tá? Um exemplo que eu dou para vocês, isso aqui é da zona do euro, tá? A gente vai estar negociando para euro-dólar às 4 da manhã. Seria bacana a gente não fazer nenhuma operação, tá? Por quê? Porque 4 da manhã é um horário que a gente indica para fazer a operação, mas 4 da manhã já saem essas notícias. Então, não opera euro, dólar ou pares que contêm o euro dentro desse horário. Por quê? Porque a notícia pode impactar, né, e vai acabar rompendo algum suporte, alguma resistência ali e não vai estar respeitando os padrões de gráfico. Certo, pessoal? Então, esse é o pré-trading, né, que eu gosto sempre de mencionar, que a gente sempre tem que cuidar, né, porque muita gente às vezes toma loss, não sabe o porquê, não, então tem muito a ver com isso aqui, ó, o pré-trading, tá? A gente sempre tem que estar operando nos melhores horários, nos melhores pares, tá? Tem que ter um payout mínimo ali para encaixar o nosso operacional e sempre verificar o site da Investing, que é o que eu mostrei para vocês agora, né, que essas notícias podem vir a impactar o nosso resultado. Tá bom, galera? Então, agora eu vou passar um pouquinho, tá, do operacional para vocês, certo? Então, eu tenho aqui no Paint, tá? Fiz aqui uma ilustração bem bacana para vocês entenderem bem essa questão. Todo mundo sabe do nosso operacional, que a gente traça as principais zonas ali de M15 que aconteceram 2 ou mais toques na região, e também se ficou para trás depois que a gente marca M15, a gente passa em M5 para ver se ficou alguma região para trás esquecida. Certo, pessoal? Então aqui vamos acompanhar comigo, por favor, tá? Então eu vou estar aqui embaixo, certo? Ó, vou estar aqui embaixo com vocês. Vou pegar uma coloração diferente para estar acompanhando. Por exemplo, aqui, ó, nosso preço vem, tá? Ele está numa tendência de baixa. O que que acontece? É uma zona de M15, certo, pessoal? Sempre as zonas de M15 a gente tem que colocar ela na cor branca. Eu prefiro, tá? Coloca na cor branca. Ela se identifica bem no gráfico ali, tá? Eu prefiro, mas cada um vai, né, de acordo com a cor que acha melhor. Eu utilizo a cor branca. A gente tem uma zona de suporte aqui no M15, eu vou entrar? Vou. Tá? Eu vou fazer a entrada aqui. Tá? Eu vou acabar entrando aqui. Aqui eu tenho uma zona de M5. Eu vou entrar, pessoal? Vou entrar também. Tá? Por quê? Porque ela é o primeiro toque numa zona de M5. Tá? E aqui, galera, aqui eu vou fazer a entrada? Não, eu não vou fazer a entrada.
Por quê? Porque é o segundo toque numa zona de M5, ou seja, a zona de M5 ela já foi tocada uma vez, então ela tende ao rompimento, ok? O que eu faço nesse momento? Eu enxergo que eu tenho uma tendência de alta, certo? Por quê? Por conta que aqui fez dois fundos ascendentes. Então, o que acontece? Aqui eu já posso traçar uma linha de tendência, mas isso é para uma outra aula. Mas eu espero o rompimento, tá? E eu pego o pullback. O que vem a ser o pullback? O toque na zona que foi rompida. Tá? Então, se eu tinha isso aqui como uma minha zona de resistência, agora eu tenho como suporte. Aqui eu entro comprando, certo? Seguindo o raciocínio, meu preço sobe, vem buscar uma zona de M15, eu entro vendido, né? Depois desce de novo, bate aqui, eu entro vendido de novo. Por quê? Porque é uma zona de M15, é uma zona mais forte, certo, pessoal? O preço vem e toca aqui embaixo na zona de M5. Eu entro. Por quê? Porque eu tô com uma tendência de alta, tá? Então a minha zona de M5, por mais que é uma zona de M5, ela tá com uma tendência de alta, que o preço está subindo. Então eu vou entrar também, porque ela é o meu suporte, tá? Ela é a minha região forte do momento. Então meu preço ele sobe, né? Por conta aqui desses três toques que a gente teve aqui atrás, o nosso preço não, a nossa região não aguenta, ela acaba rompendo. Então vai acontecer o quê? Do nosso preço romper, por mais que a gente poderia ter entrado aqui, a gente teria perdido, mas a gente teria ganho no pullback, ou seja, quando o preço retornasse à nossa zona rompida, a gente teria entrado comprado, tá? Então, entraria aqui, o preço teria subido, teria entrado aqui também, quando o preço tivesse descido e buscado de novo a zona de M15, o preço foi lá, subiu, buscou uma outra zona de M15, tá? Desceu, foi de novo e assim sucessivamente. Ou seja, galera, eu vou entrar nos toques de M15? Sim. Em todos? Sim. Por quê? Porque uma zona de M15 ela é 3 vezes mais forte que uma zona de M5, tá? E ela é 15 vezes mais forte que uma zona de M1. Certo, pessoal? Então, toda vez que a gente fizer uma marcação nos nossos candles ali, onde temos regiões importantes de M15, a gente vai entrar. Por quê? Porque o preço vai respeitar, certo? Então, não tem essa do preço ficar rompendo toda hora uma zona de M15 e M5 para cima e para baixo, fazendo, né, um movimento de mercado muito diferente da realidade. O que eu digo como isso, tá, pessoal? O preço, por exemplo, vir aqui e fazer isso aqui, ó, romper para cima, romper para baixo, romper para cima, romper para baixo. Então, quando acontecer isso aqui, tem alguma coisa acontecendo de errado com a tua marcação. Ela não é uma zona de M15, ela não é uma zona forte. Você acabou de fazer uma marcação errada, então tem que cuidar. Mas, voltando para nossa linha de raciocínio, o preço ele toca no suporte, aqui eu entro comprado, tá? Até essa setinha ali de baixo ali, ela não é vermelha, ela é verde, tá? Porque aqui eu entro com um call e não com um put, certo? Então eu entro comprado ali, certo? E é basicamente a questão lógica. Aqui está a fórmula do bolo. A gente sempre fazer a marcação correta, tá? Em M15 e depois a gente passar para M5, ver se ficou algum topo, algum fundo ascendente, a gente marca também. Certo, pessoal? Um detalhe, tá? Aqui, ó, por exemplo, nessa região aqui, ó, a gente tem uma zona de M5 também, ó, bem importante, tá? Ou seja, eu não ia esperar o meu preço ele voltar até aqui embaixo nessa zona aqui. O que iria acontecer? Eu ia pegar, quando ele tocasse... Opa, deixa eu fazer com a cor branca certinho. Eu ia pegar o toque, né, uma ordem de compra aqui, quando ele buscasse essa zona, eu ia entrar comprado, tá? Eu ia entrar comprado aqui, tá? Porém, se acontecesse, tá, do preço romper, o que ia acontecer? Eu ia esperar o meu mercado voltar até aqui para entrar vendido, certo? E aqui embaixo entrar comprado, tá? Seguindo a tendência do mercado. Não sei se vocês me entenderam, não sei se deu para entender. Ó. Aqui eu tinha a minha zona de M15, eu entrei comprado aqui, ela acabou voltando, né? Isso aqui foi só um rompimento falso. Meu preço ele bateu na zona rompida e acabou descendo. Foi buscar até onde? Até essa minha zona de M5 aqui marcada, aqui eu teria entrado. Por quê? Porque a tendência de alta está seguindo. Né? Se a gente puxasse aqui uma linha de tendência, né, estaria praticamente batendo lá na minha região, tá? Lembrando que não existe só uma linha de suporte de resistência, assim como não existe só uma linha de tendência, tá? As linhas de tendência são como suportes e resistências, porém, né, assim como suportes e resistências, acontecem rompimentos, tá? Então, essa questão das linhas de tendência é uma aula mais para frente, mas só para deixar vocês cientes que suporte e resistência em diagonal são as linhas de
tendência, tá? A LTA e a LTB, linha de tendência de alta e linha de tendência de alta. Mas aqui é só para vocês entenderem essa questão, né, da correlação das marcações. Tenho zona de M15, entro, rompeu, pego no pullback, tá? Então vamos lá. Suporte e resistência, tá? Suporte e resistência, rompimento, tá? Sempre verificar se é M5 ou M15. Se for M5, pegar apenas o primeiro toque, depois pegar sempre a favor da tendência. Se for M15, pegar, tá? Claro que se for uma região forte de M15, que tenha tocado em 2 candles de M15 fazendo um topo ou um fundo no mesmo lugar. Certo, galera? Então nunca se esqueça essa questão da tendência, tá? E da hierarquia das zonas. Isso é muito importante para a gente poder definir a nossa questão de marcação de gráfico, certo? Agora a gente está com um horário ruim, tá? O horário que eu estou gravando esse vídeo agora. Mas se a gente fosse fazer as marcações aqui, certo? Nesse momento a gente marcaria as zonas de M15 e M5 que o preço teria tocado 2 ou mais vezes, tá? Por exemplo, aqui em cima, tá? É uma região importante, tá? Eu sempre gosto de colocar as linhas ali, eu passo para branco, tá? E venho clonando. E aí eu coloco nos pontos mais importantes que eu considero, tá? Ou seja, aqui é uma zona importante porque eu tive 2 toques na minha região, tá? Esse primeiro toque e esse outro toque também, tá? E esse toque aqui também, ó. Tá? Então eu pego praticamente 3 toques na mesma região. Aqui em cima, né, eu já falei para vocês, e eu venho descendo, tá? Venho analisando aqui conforme o gráfico. Aqui é uma zona importante, ó. Por quê? Porque ela foi fundo aqui e ela também vai ser fundo aqui. E aqui também um possível fundo. Aqui talvez um possível um rompimento falso, uma falsa ruptura, tá? Então tem essa outra zona aqui, que aqui eu vou colocar numa outra zona que eu identificar como uma zona importante, tá? Ou seja, nesse fundo e nesse fundo aqui, tá? Então, depois que eu venho e faço essa marcação em M15, eu passo para M5 e vejo se ficou algum topo, algum fundo ascendente, tá? Detalhe, aonde eu posso marcar aqui, ó, nesses topos que eu tenho de M5, tá? Marcar em amarelo aqui, ó, a gente consegue pegar todos esses topos, 1, 2, 3, 4, 5 topos, vocês podem ver que ele respeitou bastante, tá? Depois disso a gente vem e passa para M1, certo? E aqui a gente trabalha com aquela questão que eu falei para vocês. Claro que aqui nós temos uma questão que o mercado está num horário que a recém abriu, né? A questão da negociação. Então vocês podem ver que das 6 às 7 horas o mercado fica bem estável, horrível de operar, mas essa é a ideia, tá, pessoal? Essa é a questão da marcação. Aqui nós tínhamos uma zona de M15, o preço veio, tocou aqui e retraiu, tá? Assim como aqui a gente teve uma bela zona de M15 também e o preço tende a retrair, tá? Então, basicamente é isso, tá? É essa marcação, não tem mistério, tá? Mas esse não é um horário bacana, não é um horário propício para a gente estar fazendo as nossas marcações, tá? Que nem eu passei para vocês. Aqui seria uma boa entrada com um call, tá? Se rompesse aqui, a gente pegaria um pullback e aqui embaixo, né, na nossa zona final, a gente já estaria comprando também, certo? Porque o mercado ele está lateralizado, tá? Ele não está tomando uma tendência muito forte. Então, são essas as questões que a gente tem que averiguar bastante, certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Tá? Logo mais aí, nos próximos dias, eu vou soltar mais vídeos, mas o básico que eu quero que vocês entendam é isso. Tá? Quero que vocês executem essa questão da marcação, tá? Que eu passei aqui no Paint, certo? Isso aqui é muito importante. A questão dos canais, quanto mais distantes eles estiverem, melhor. Vocês podem ver que na situação que a gente tem aqui agora, os canais estão muito perto, tá? Tá bem ruim de operar agora por conta do horário mesmo. Vocês vão ver que vocês vão aplicar o que eu passei a vocês aí em outros horários, vocês vão ver a nítida diferença, tá? Vocês podem, vou até trazer um pouquinho aqui para trás aqui do mercado. Vocês podem ver que o mercado ele segue padrões diferentes, ó. Ele anda diferente do que está acontecendo. Ele anda em padrões, tá? Que é o que eu digo a vocês, o mercado agora, ele está no momento que ele não está completando padrões. Aqui sim, aqui nós tínhamos, né, essa situação aqui um pouco para trás, aqui dentro de um horário bacana, de meio-dia, mais ou menos até as 2 da tarde, um padrão no mercado. O mercado estava seguindo padrões, certo? Esse horário aqui que a gente está em função agora, vocês podem ver que o mercado não segue padrões, tá? Então, por mais que não siga padrões nesse momento, aqui a gente teve um topo forte de M15 e o preço ele veio segurar aqui, tá? Então essa é uma zona bem forte do momento.
Certo, pessoal? Então, o foco é fazer as marcações corretas e não hesitar. Na hora que o preço tocar no nosso preço, na nossa linha, né, no caso, na nossa taxa, a gente tem que fazer a operação. A hora de pensar é antes de marcar e não na hora que a gente está operando ali e ficar discutindo ou pensando que essa minha linha está errada, etc e tal. Tá bom? Então, seguimos, tá? Qualquer dúvida, eu estou disponível no particular. Valeu, pessoal. Um abraço e fiquem com Deus.